Glória a Deus, irmãos. Que bênção poder estar com vocês, que bênção poder estar com o Senhor, Ele falando conosco. Fiquei muito feliz. Tem alguns irmãos que eu não tinha visto faz um tempinho, né? Estou muito feliz de ver. Não sei se querem que eu cite os nomes, isso fica melhor ou pior, mas fico feliz de ver alguns irmãos aqui. Daqui 15 dias, eu e Meiara vamos estar viajando. Então, semana que vem vai ser nosso último culto, né? Pelos cálculos, acho. Então, isso a gente vai falando. Mas vamos sentir muita saudade dos irmãos. E vamos estar acompanhando pelo Facebook, né? Enquanto estamos viajando. Mas estou muito feliz que esta semana, para valer, foi possível devolver toda parte da frente da igreja de volta para a equipe pastoral. Ficamos muito felizes com isto. E neste mesmo espírito, né, de cooperação, eu não sei se os irmãos viam que o livro está circulando. A gente tem alguns motivos de duas pessoas que precisam sair da diretoria, então nós estamos precisando que duas pessoas venham substituí-los, que já é um irmão Marcos, ou irmão Marcão, como eu conheço ele, e pastor Diogo, que vão estar superando o espaço do irmão Alex, que é alguém que foi chamado, que já era tesoureiro da associação, foi lá para trabalhar com o deputado federal, e irmão Maurício Cunha, que também foi chamado a trabalhar para o Damares, né? Então, né, pelo jeito, as cadeiras são quentes, né? Se vocês entram na diretoria, né? fica a dica, como disse, né? Que bênção. Uma coisa que estamos precisando seriamente colocar melhor em abril, que é, de fato, a próxima eleição, é ter mais irmãs, mais mulheres, né? Não posso só chamar meus amigos na diretoria, né? Então, se por acaso o seu marido está na diretoria, conversa com ele e fala, será que eu não poderia fazer o papel, né? Quem sabe a Maiara não gostaria de ser presidente da associação? Não sei, não, acho que não, né? Mas a teoria é essa, né? Então, glória a Deus. Então, irmãos, se vocês pudessem, por favor, nos ajudar assinando o livro de presença. No fim, se você tem alguma dúvida, vem falar conosco. Os irmãos que, assim, vamos dizer, nada muda, irmão Felipe, pastor Leandro, irmão Adenilson, estes irmãos que já são da diretoria, que graças a Deus vão permanecer. Amém? Que bênção. Ontem eu e a Maiara tivemos lá no estádio do Atlético, né? Não para assistir jogo, mas para assistir 45 mil pessoas louvando o Senhor. Foi uma bênção, foi para nós que tem um pouco mais de idade, um pouco difícil entender, a gente não conseguiu de fato entender né, o que estava sendo falado, mas quando a gente voltou para casa, a gente colocou lá no YouTube e deu para entender tudo, né? Então, Facebook, quer dizer, quem gostaria de coloca a Semana do Avivamento dentro do Facebook e pode escutar as pregações de, entre outros, pastor Piragini, o Luciano Subirá, foram palavras que ministram muito, e os jovens estavam lá em massa, né? Estava só R$15 a entrada, então se você não foi, não é por causa da entrada, você não foi porque ou não ficou sabendo ou não quis, mas, né? Ou não poderia, né? Mas foi uma bênção, a gente fica feliz em ver tantos jovens servindo o Senhor e, né, vendo a unidade da igreja. Amém, irmãos? Amém, que bênção, que estão tão animados com a união da igreja deste jeito. Amém. Glória a Deus por isso, né? Bênção, irmãos. Então, olha, eu não prego, né, toda semana, menos ainda, né? Nem todo mês que eu prego, mas praticamente prego uma vez por mês. E os irmãos que conhecem minha palavra, o jeito que eu prego, eu gosto muito de falar do caráter de Cristo. Eu gosto muito de falar de Jesus, quem Ele é. Porque, irmãos, a gente vai olhar um pouco a palavra hoje e a gente tem que ter muito cuidado, né?
Porque filosofar, pensar muita coisa sobre Deus, tem muita gente falando diferentes coisas sobre Deus. Mas Jesus deixou uma coisa muito clara, que nós, para conhecer Deus, precisamos conhecer Cristo. Isso mesmo, irmão Fransley. Glória a Deus por isso. E o que eu falo, irmãos? Agora está sorrindo ainda. Amém. O que eu falo para vocês, irmãos? Que o evangelho é acessível a todos. Tem grandes cérebros, pessoas que passaram pelas melhores faculdades do mundo, fizeram doutorados que entendem Deus. Mas as mais simples pessoas, do qual nos inclui, amém, irmãos? Nós podemos entender Deus. Como? Através da pessoa de Jesus. Então, por isso, irmãos, quando nós que temos mais tempo no Evangelho, né? Semana retrasada, eu e Meiara celebramos 23 anos de casado. E nós já éramos cristãos mais tempo do que isso. Então, alguns de vocês, eu sou crente mais que o dobro da sua idade. Já imaginou isso? Então, a gente que tem isso, que tem mais tempo, que já sentou nos pés de grandes pregadores e ouviu muitas palavras, né? Quem sabe centenas, se não milhares de pregações eu já ouvi deste púlpito aqui, né? Então, nós temos o que passar para vocês. E uma das coisas que a gente fala, para quem está mais próximo ao começo da sua jornada na fé, conhece Jesus através dos evangelhos. Normalmente a gente fala para você ler João primeiro. Por que a gente fala isso? Porque João era o melhor amigo de Jesus aqui na terra. E João escreveu com intimidade sobre seu amigo. Mateus já escreveu de outra forma, levando mais em consideração o Velho Testamento. Quem quer entender melhor o Velho Testamento, leia ela a partir do Evangelho de Mateus, que escreveu como um judeu. Quem quer fazer um filme, quem quer entender tudo de forma lógica, quer saber que como Jesus acordou, foi tomar banho, né? Teve seu almoço, depois foi fazer o não sei o quê, vai achar isso no livro de Lucas, porque Lucas era um médico, nunca conheceu Jesus, mas entrevistou todo mundo, fez igual lá um perito, né? Igual alguém lá na polícia, né? Que vai lá mapeando tudo e foi colocando todos os detalhes para a gente entender tudo de forma lógica. Por isso que a grande maioria dos filmes são tirados de Jesus, são tirados do Evangelho de Lucas, porque tem ordem. Marcos, provavelmente, foi escrito por Pedro. Mas por Pedro não escrever, não saber escrever, pediu para o João Marcos, que é aquele menino rico lá na Bíblia, que sabia escrever grego muito bem, e pediu rápido, é o mais curto evangelho e fala muito do poder de Deus. Para a gente chegar rápido, ele não está interessado em Jesus bebê, crescendo e tal, ele vai direto à expulsão de demônio, né? Primeiro capítulo já tem demônio saindo e já mostra o poder de Deus. Como a gente pode imaginar Pedro mais impetuoso, querendo falar, eu preciso falar deste glorioso Jesus. E João é o melhor amigo. Por isso que a gente fala para vocês, nestas 4 versões do Evangelho, conheça Jesus. Cada um, irmãos, falando de um outro aspecto do mesmo Jesus. Se você quer saber de mim, por exemplo, né? Algumas pessoas poderiam falar, eu quero saber de Patrick. Então, com quem você iria perguntar? Quem sabe minha mãe, né? Alguém vai falar, mas ninguém conhece melhor a mãe do que a mãe, o filho. Isso é um argumento usado muito forte pela Igreja Católica, não é isso? Se você quer chegar ao filho, chega através da mãe, então tem toda essa ideia que não tem nada a ver com a palavra, mas assim, no forma humanamente falando, a mãe tem muito. Mas pense, irmãos, pense sobre minha pessoa agora. Eu moro no outro país do que minha mãe faz praticamente 30 anos. 23 agora no Brasil. Será que minha mãe sabe maiores detalhes sobre esta semana que eu passei do que alguns de vocês? Entendeu como a gente tem que pensar desse jeito? Minha mãe me conhece. Se você quer saber as histórias de quando eu era rebelde como criança, quando eu dei o soco na minha irmã, quando eu empurrei ela e ela caiu pelas escadas, aí pergunta para minha mãe, né? A única vez que minha mãe me deu uma palmada. Aquela hora, eu estava lá em cima da escada, minha irmã, aí eu pensei, este bichinho tem que aprender a voar.
E é engraçado, eu consigo até me lembrar de estar lá, empurrando ela. Que coisa, né? Mas eu acho que por causa disso, por causa da palmada que eu levei, que eu fiz, né? Coitada da bichinha. Né? Como é bom que Deus faz crianças meio de borracha, né? Que ela aguentou, sobreviveu isso. Mas isso você vai ouvir da minha. Mas a outra pode falar, não, mas quem conhece o pastor Patrick melhor do que mais ninguém é Maiara. Casou com ele, ficou 23 anos. Mas tem assuntos, né, meu amor? Por exemplo, de coisas que eu faço lá num conselho, por exemplo, que a Maiara não entende. Entendeu? Tem pessoas que trabalham comigo, quem sabe o pastor Charles, que trabalha no dia a dia. Quem sabe ele entendeu como diferentes pessoas sabem diferentes aspectos de mim. Quem sabe um funcionário meu pode falar algumas coisas sobre o meu caráter, como eu fui como chefe, como patrão. Isso quer dizer que um evangelho é mais importante que o outro? Não. Isso só quer dizer que você vai entender diferentes aspectos do mesmo Cristo através de 4 diferentes óticas. E quem sabe, um ano lá no futuro, né? Se eu faço alguma coisa mais relevante ainda, ou alguém poderia escrever o livro da minha vida e estudar. E aí seria a versão Lucas, estudando e fazendo um estudo sobre a vida de alguém. É isso que a gente precisa. E por que esse capricho todo? Porque, irmãos, se vocês não conhecem Jesus, irmãos, vocês não conhecem Deus. Amém? Se vocês não conhecem Jesus, vocês não conhecem Deus. Ou pelo menos não conhecem o Deus. O único verdadeiro Deus. Ele você só conhece pela palavra e por meio de Jesus. Irmãos, é muito claro, mas às vezes a gente esquece disso. A gente pensa, mas eu posso conhecer, né, Deus pelo Espírito. Ele testifica. Mas Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E eu acredito neste tipo de frase que ele estava falando, que nós precisamos conhecer Deus através dele. Então, por isso eu gosto de parar, pensar, refletir sobre a pessoa de Jesus. E ele é muito acessível, irmãos. Jesus é muito acessível. Nos seus atos, no seu jeito de agir. Então, o que nós temos olhado nas últimas semanas e meses que eu tenho pregado, irmãos? O que são os exemplos que eu peguei sobre Jesus? Histórias que eu gosto muito. Os irmãos, lembram que lá na época de Páscoa eu preguei sobre com quem Jesus falou primeiro. Vocês lembram? Vocês lembram como foi? Alguém lembra? Eu preguei sobre qual era a primeira pessoa que Jesus se revelou. Vocês lembram quem era? Era Maria Madalena, não era? Uma mulher. Uma mulher do qual a Bíblia falou que saiu muitos demônios. E ela foi escolhida entre todas as pessoas para ser a pessoa do qual Jesus se revelou no dia da sua ressurreição. Você acha que isso é coincidência, irmãos? Eu não acho. Jesus se revelou uma pessoa extremamente grata a ele. Alguém que tinha dentro da sua história as marcas da transformação, que a vida dela era um jeito antes, um jeito depois. A outra coisa também era muito importante falar para o mundo inteiro e falar para aqueles homens que já estavam começando a se achar, os Pedros e Andrés e os apóstolos e tal, já estavam começando a se achar grande gente. Jesus já se revelou também ao mundo muito machista, se revelou a uma mulher. Ele escolheu isto. Não foi por acaso não, irmãos. Ele escolheu se manifestar a uma mulher, porque Deus, Ele quer, irmãos, de todos os jeitos, trabalhar em nós, que nós somos dignos dEle. Nós somos importantes para Ele. E infelizmente a história da humanidade, em muitos momentos o homem tem feito horrores junto com as mulheres. E Jesus falou, eu vou dar o mais importante recado do planeta Terra, em primeira mão para uma mulher. E esta mulher chamava-se Maria Madalena. Um outro exemplo que eu dei recentemente, é o jeito que Jesus lidou com aquela mulher que foi pegada no adultério. Os irmãos lembram dessa pregação?
Quando eles chamaram ela, trazeram ela para Jesus e falaram, vamos pedrejar esta mulher. E como foi que Jesus lidou com esta mulher? Com tremenda justiça, com tremenda compaixão. Mas também ele lidou com ela de forma muito especial. Poderia ter usado o Antigo Testamento. Poderia ter usado a lei. Poderia ter pegado todo mundo, botado uma pedra na mão de cada um e mandado ela ser apedrejado. Lembra que eu falei sobre a importância da lei, da importância, o que é? Aquela mulher foi pega fazendo o quê? A palavra era adultério, mas o que isso é? É destruir sua família. Não é isso? Irmãos, vai ser um teste de concentração a vocês. Vocês vão ter que olhar para a palavra. E não pelo maravilhoso ação das crianças. Se vocês têm habilidade, você é mulher, e você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, você pode olhar a criança e escutar a palavra. Mas homens, eu tenho zero misericórdia com vocês. Se você está olhando a criança, você não está me escutando. Porque a gente não sabe fazer isso. É uma coisa de cada vez. Então a gente vai ter que prestar atenção. Mas irmãos, vamos aproveitar isso. Uma outra pregação que eu fiz sobre a centralidade da criança, o jeito que Jesus tratou as crianças na palavra. Não é isso, irmãos? Uma surpresa para todo mundo. Uma surpresa para os religiosos. Vem a criança e o povo falava, não permite que essas crianças não atrapalhem o mestre, não deixe que ele, por favor, não impede a pregação dele. E o que Jesus falou? Deixa que as crianças venham a mim. Colocou tudo de ponta cabeça. Olha, a Maiara pode até bater palmas e escutar a palavra na mesma hora. Ela é mulher, ela pode. Mas é minha esposa, então tem que prestar atenção. Não, glória a Deus. Jesus, irmãos, é tremendo. Eu gosto de falar sobre Jesus. Irmãos, vamos começar a palavra. Só para recapitular algumas coisas que eu acabei de falar, vamos olhar em João 12, 45. Que hoje eu quero falar um pouco, irmãos, entre a diferença entre a religião e a fé, a obras de graça, sacrifício, a misericórdia. Esta ideia de nós olhar o jeito que Jesus age e ensinou. Vamos olhar João 12, 45, rapidamente, porque esse versículo tem todo aquilo que eu acabei de falar. A quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Jesus falando, quando você me vê, você vai ver aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Então, você quer conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus. Amém, irmãos? Simplifica. Possivelmente tem algumas pessoas aqui que têm um pouco de medo de conseguir ler a Bíblia inteira. Até pensa, meu pai, mas o Antigo Testamento é muito complicado. Como eu falei, pega as histórias de Jesus, leia, não deixem de ler. E se você, por acaso, não sabe ler, peça para o seu filho ler para você, um amigo ler para você, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Conhecem Jesus. Pega uma versão da Bíblia, igual essa que eu tenho aqui, tradução linguagem de hoje, bem simples, para poder ler, porque você precisa conhecer Jesus. Irmãos, é muito importante. A gente se atrapalha muito. Nossa nação é muito religiosa. Mas nossa nação não conhece Jesus como precisa. Amém, irmãos? Mas você tem esta oportunidade. Os jovens de vocês que sabem ler, leiam. Se não leu mais nada, leia um evangelho. Meus irmãos, é 20 páginas. É 30 páginas. É nada. É história. Você vai ler, é uma história. Não é difícil ler, não é teologia. Leia as palavras de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ok, vamos para Mateus 12. Vamos ler, começando, no 11, os últimos versículos.
Jesus falando. O que eu quero falar hoje à noite? E este pregação, eu acho que eu provavelmente vou ler alguns versículos, vou explicar os versículos e eu vou andando pela esta história aqui. Mas o que eu quero falar para vocês, irmãos? Nós temos um problema com traficantes no Brasil, tá certo? Nós não precisamos, não queremos mais, etc e tal. Mas uma das grandes questões que eu tenho percebido com vários traficantes no Brasil, e isso é comprovado, isso sai nos jornais e tudo, que nossos traficantes, eles são muito religiosos. Engraçado isso. Isto é para você olhar com este cara. Significa que você entendeu aquilo que eu estou falando. Ué? Que ele queria falar isso? É isso que eu quero falar. Traficantes, eles são muito religiosos em muitos momentos. Grande maioria deles sabem que eles são condenados. Acreditam que eles já fizeram coisas tão feias que não tem nenhuma chance para ir para o céu. Grande maioria. É engraçado isso, irmãos. Nós que temos, projeto aqui e tal, a gente tem recebido muitos filhos de traficantes que são muito felizes que seus filhos vão no projeto para não virar igual eles. Engraçado isso, né? Em Rio de Janeiro é bem conhecido que as únicas pessoas que conseguem de uma certa autoridade entrar em algumas favelas é os pastores. Os pastores são respeitados. Porque, infelizmente, o grande número de traficantes no nosso país são ou filhos de crentes ou netos de crente. Isso é uma vergonha, dupla vergonha para mim, no meu ver de olhar. Mas eu quero falar para vocês que esse motivo disso é porque eles são religiosos, mas não entenderam Jesus. Não têm fé em Jesus. Porque ser religioso, você vai condenar suas ações e não vai mudar. Mas para conseguir acreditar que Deus pode ter misericórdia de nós, necessita fé. Necessita-nos que nos conhecemos quem Cristo é. Nós precisamos nos colocar na posição daquela mulher adúltera que vem em direção de alguém santo, que tinha a possibilidade de pegar pedras e jogar na direção dela e destruir sua vida, porque ela foi pega no adultério, ela estava culpado. Mas este mesmo Deus, ele falou, não, eu vou levar estas pedradas no meu corpo. Eu sou o Deus do segundo chance. Eu sou o Senhor que vou para a cruz para te dar a oportunidade de ter uma nova vida. E esta nova vida não é uma vez só, não. É todos os dias. Você erra, e erra novamente, e erra novamente, e erra novamente, e erra novamente, e quer melhorar e tenta. Olha, eu vou te ler um versículo rapidamente antes de entrar naquilo. Que aqui, era 2 versículos depois daquilo que eu leio, em João 12. Que incrível que está escrito aqui. João 12, 47. Como é difícil nós acreditar nessas palavras. Porque a gente acha, meu Deus do céu, se eu acredito nisso, vai cair tudo. Se alguém ouvir as minhas palavras, Jesus falando, e não as guarda, quer dizer, apronta. Tá certo? É isso que Jesus está falando aqui. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. É impressionante, né? Irmão, você errou esta semana, você aprontou esta semana, você não conseguiu viver, você ouviu a palavra, mas não conseguiu guardar? Ele não transformou sua vida? Irmãos, apela-se àquele que vem para te salvar e não para te julgar. Como nós gostamos de nos julgar, nos auto-julgar, nos entender que nós somos condenados e fica lá e falando, eu estou ruim mesmo, eu não vale nada mesmo, é melhor que eu feche a porta lá, ignore, eu fico naquilo. É este mesmo coisa que eu estou falando que acontece com os traficantes do nosso país.
Eles não entendem a mensagem da misericórdia e graça do Senhor, que nos atrai. É muito mais fácil falar, eu sou condenado. Isso é uma religiosidade tremenda, irmãos. Por isso que eu fico frustrado em alguns momentos bravos, quando alguns irmãos falam na sua santidade, eu não vou tomar Santo Ceia, porque eu sei que pequei esta semana. Irmãos, desculpa. Isso não é bíblico. Apela a Cristo. Vai a joelho, naquela hora mesmo. Não tem nem o coragem de pedir perdão para a pessoa com quem você aprontou. Peça perdão para Deus. Ele te aceita, meus irmãos. Ele te constrange, Ele te ama. Ele não está brincando. Ele sabe que você não consegue ser santo. É Ele que te santifica. É Ele, o amor dEle que te constrange. É o amor dEle que te transforma, que me transforma. Irmãos, nós precisamos dEle. É Ele em nós, é Ele em nós. É Ele. É Ele. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. Fim de Mateus 11. Irmãos, leiam esses versículos aqui, os últimos 3 versículos de Mateus 11, e pensem, refletem. É assim que os crentes vivem no nosso país? Olha esses aqui. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. É isso, irmãos, pensa na igreja, nos crentes que você conhece. É assim que parece os crentes que você conhece, tudo aliviado. É isso? Amém. Eu não quero faltar respeito, mas a grande maioria dos crentes que eu conheço são sobrecarregados e cansados. Irmãos, eu não estou falando que a gente não pode passar por grandes batalhas por Cristo. Não é isso que eu estou falando. Irmãos, em todos os jeitos que o Senhor generaliza, fala nesse verso, não quer dizer que todo e qualquer, que nós não podemos passar por batalhas. Jesus deixou isso bem claro. Você pode passar e passará por grandes batalhas. Mas a alegria do Senhor tem que vir de ter vivido isso aqui. Em algum momento a gente tem que ter sentido extremamente aliviado no Senhor. É uma batalha isso. Não é tão simples. Toma sobre vós o meu jugo. A palavra jugo é aquela coisa que bota em cima do boi, né? Aquela palanque de madeira. A ideia de jugo é aquela coisa pesada. Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Eu não sei de vocês, mas isso me confronta. Estou vivendo sob um jugo leve, um jugo suave e um fardo leve? Mas eu creio, em alguns momentos eu tenho conseguido aprender isso um pouco. E tem muito a ver com aquela fé que vem de dentro. Irmãos, a coisa que vem contrário, as informações e as dificuldades que vêm, a fé é nossa alma, não é isso? Pensa lá no fim de Efésios 6, que fala do capacete de salvação, etc e tal. E o que é? A fé, ele consegue rebater as más informações que vêm. Vem o mal e a gente consegue rebater isso pela fé. Irmãos, nós precisamos aprender a viver neste mundo onde o fardo de Cristo é leve, é suave. Precisamos sorrir. Quando é leve, a gente vai agradecer, não é isso? Quem tem um patrão, né? Vamos dizer que Felipe tem um patrão, né? Que tem, e ele é responsável por algumas
com as áreas de vendas e que de repente o cara vem e fala, cara, você fez tão bem essa semana, eu vou remover da sua responsabilidade tal e tal ação, porque eu quero te deixar com uma semana mais leve. Quem não vai abrir o sorriso? Né? Irmãos, eu não sei, é isso que eu estou entendendo que Jesus está falando. Mas é difícil, não é, irmãos? Porque a gente quer ser religioso para Jesus, a gente quer entrar de cara fechada, sentar num banco não confortável, né? Glória a Deus, quem sabe numa hora dessa Jesus vai nos dar uns almofadas, né? Dobrar joelho num chão duro, em cima do milho, em cima do trigo, né? Pagar preço para Jesus. Ontem o Subirá lá, o pastor Luciano, falou de uma vez que ele fez um jejum de 3 semanas, né? Não era isso? Ou 30 dias, sei lá. E no fim, ele buscou e leu a Bíblia e jejuou. E sabe o que Jesus falou para ele? Tudo que ele aprendeu naqueles últimos 20 dias de jejum, aquilo que Jesus falou para ele no fim, não era isso que eu queria. Era isso que Jesus falou para ele, depois de 20 dias de jejum. Eu não te pedi. Por que você fez? Né? É engraçado isso, né? A gente quer entrar num relacionamento com Deus, tipo, eu vou jejuar 20 dias, aí o Senhor não vai resistir, né? Eu vou torcer o braço de Deus a tal ponto que Ele vai me dar aquilo que eu quero. Irmãos, que falta de conhecer Deus. Você quer torcer o braço de Deus para o quê, meus irmãos? A mão dele está aberta para te abençoar. Ele sabe antes de você orar o que você precisa. Ele te ama mais profundamente que você se auto-ama. Ele te conhece suas necessidades, suas demandas. Ele conhece quem você é, sua história. Ele sabe como te satisfazer, o que te dá. Ele sabe de tudo. Não fica torcendo o abraço de Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu amo este chapéu. Falei para o pastor ali, precisa dar este chapéu para todos os membros da igreja. A gente iria fazer um sucesso no bairro se todo um tivesse melancia na cabeça, né? Que bênção. Deus nos ama. Ele quer seu bem. Mas como é difícil pregar essa mensagem aqui no nosso Brasil. Ele parece um grelhão do inferno que não quer permitir que a gente fala que o jugo do Senhor é suave. Ou não pode não. Se a gente não faz isso, Jesus não vai ficar feliz. Irmãos, eu quero te dizer, parece que você não conhece. Por isso que você tem que ler a Bíblia, não para esse peso, para você saber quem Jesus é, porque Ele é maravilhoso, é apaixonante. Se você conhece o Jesus da Bíblia, você cai em amor por Ele. Ele é incrível. Se você é criança, Ele te valoriza. Se você é mulher, Ele te ama. Se você é homem, Ele sabe o que você precisa. Você vai se achar dentro do jeito que Jesus tratou todo. Se você é pobre, Ele te ama. Se é rico, Ele vai falar, parabéns, está rico, cuidado que você vai precisar disso também. Engraçado, né? Vamos ver um pouco. Então, Jesus fez esta pregação, tá certo? Esses 3 versículos aqui. Ouça, meu jugo é suave, meu fardo é leve, quero falar com vocês o jeito que é. Aí, agora ele entra e explica isso de forma prática. Capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, os irmãos sabem que sábado, no Antigo Testamento, era mais ou menos como você pode imaginar um domingo agora, né? Sem trabalhar, um dia de ir no templo, ir no culto, vamos dizer, né? E Jesus estava passando pelos campos, pelas searas, orestando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Tá certo? Então os irmãos entenderam certinho, né? Eles tinham regras no Antigo Testamento que não era para trabalhar de jeito nenhum no sábado. Não era. Jesus vai explicar depois que Deus fez isso para cada um de nós porque Ele quer nosso bem. Deus poderia ter criado o mundo em um dia. Ele poderia ter criado o mundo em 7 dias. Mas Ele decidiu criar o mundo em 6 dias, e no 7º dia, descansar e desfrutar daquilo que Ele tinha feito.
como uma instrução para todo ser humano. Nós precisamos, irmãos. É uma tentação muito grande para quem trabalha bem, quem está com saúde. É uma grande tentação trabalhar 7 dias por semana. Se o próprio Deus não fez isso, Ele quer falar para nós, desfruta um dia por semana. Logo você vai envelhecer. Num outro momento você vai ficar cansado, você não vai ter a energia também para desfrutar certas coisas da vida. Desfruta sua família, desfruta sua casa, desfruta aquilo que você gosta de fazer. Mas é um passo de fé, não é? Não é? Porque se você pensa, é quase, não chega a ser 20%, mas é quase 20% do seu tempo, poderia produzir tanto mais. Não é? E o Senhor nos deixou como instruções. Mas como Ele falou, Ele fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Então o que acontece? Os discípulos entraram no campo, pegaram uns trigo que estavam no campo, que pelas regras era proibido, não poderia fazer colheita. Claro, quando falava em fazer colheita, estava imaginando aquele cara embaixo do sol, como cortando cana, né, trabalhando duro, mas eles fizeram uma regra para todos, então só pegar um pouquinho era contra a lei. E os fariseus, que eram os experts lá do Antigo Testamento, porém, vendo isso, disseram a ele: eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Irmãos, isso é o confronto da religião com a fé. E aquilo que eu falei antes, deste combate continuamente que pode acontecer dentro do nosso coração. Os fariseus, homens que se empoderaram da lei, mas na realidade quiseram trabalhar contra Jesus. E Jesus disse o seguinte, né? Então ele estava numa situação difícil. A lei falava que não poderia trabalhar. E eles vêm criticá-los porque eles tinham pegado comida. Fica evidente o que Jesus vai falar. Irmãos, eles estavam com fome. Né? Se você está com fome, o que é mais trabalho? Passar por perto de um prato ou esticar lá a mão e comer? Evidentemente, se você está com fome, você vai querer comer. Eu fiz o sábado para te abençoar. E aí ele vai falando. Mas Jesus, ele disse, não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, era um momento de grande, né, conflito, e Davi estava sendo perseguido, e quando está sendo perseguido, não dá para trabalhar, não dá para cozinhar, e naquela hora eles estavam com fome, e eles chegaram lá com um monte de pessoas junto, eles foram lá e comeram o pão sagrado lá do templo. Como entrou à casa de Deus, e comeram os pães da proposição, que é aquele pão, como se fosse o pão do Santa Ceia, se você imagina um pouco assim. Você pode imaginar agora? Nós estamos com a mesa do Santa Ceia aqui, e de repente tem uma criança que está com tanta fome, mas não comeu faz um mês, e nós não temos mais comida, irmãos. Jesus está basicamente falando, você tem comida sim, você tem o pão do Santa Ceia. Dá este pão logo para a criança comer, se ele não comeu. O mais sagrado não é celebrar o Santa Ceia, é dar comida a quem está genuinamente precisando, isso. Consegui fazer um novo verbo lá, precisando, isso. Precisando e necessitando, isso. Está entendendo? Jesus sempre fala, irmãos, pare, pense. Irmão, e vocês já imaginaram, você já se pegou pensando daquele jeito? Você lembra quando tem a mesa da ceia e terminou a ceia? Todo mundo comeu a ceia, tá certo? Todos nós tivemos aquele momento glorioso com o Senhor. Não estou falando que não é importante. É maravilhoso lembrar o que Jesus fez. E aí vem aquela criança, né? Agora, para ser criança, a mesa vai ter que ser maior. E você vê aquela criança que viu todos os adultos comendo, ele vem. Pega um pão. Né? Ou aquela criança que pega o suco e... Quem de nós, em algum momento, nossa religiosidade, não teve já aquela sensação de, será que a criança pode pegar da ceia? Será que
isso não é meio religioso e eu não sei se desrespeita a mesa do Senhor. Irmãos, eu não estou falando de fazer coisa mal feito. Mas pelo que você conhece de Jesus nos evangelhos, me disse quem Jesus teria dado o primeiro pedaço de pão. Me responde. Jesus iria dar para você ou para mim? Nós que somos cheios de pecado, e apronta, e vai tudo e todo, é uma criança que é perfeita no seu adoração, no seu louvor, você só quer estar com Jesus. Aquelas crianças que entraram na roda, era muito simples, as crianças falando, eu gosto daquele tio, eu quero estar com ele, e foram. E Deus fala, você tem que se tornar igual uma criança. Jesus é igual aquele tio que sorri, que dá aquele sorriso, que é aquela pessoa maravilhosa que a criança quer estar. E a gente faz um monte de barreira para chegar em Jesus. Jesus era atraente. Uma criança não chega nem perto do homem que dá medo, tá certo? Quer discernimento? Quer que eu assuste as crianças agora? Né? Sabe? Isso mesmo. Entendeu, irmãos? Eu gosto do fato que a grande maioria dessas crianças, irmãos, eu vou te contar. Como ser humano, na minha religiosidade, no meu jeito, tive muitas vezes, como pastor desta igreja, por 17 anos como pastor titular, e mais 4 anos depois, eu estou 21 anos como pastor desta igreja. Tem dias que eu entro por aquelas portas pensando, eu não tenho energia para mais nada. Eu não tenho energia para nem encarar ninguém. E sabe quem normalmente Deus usa para me animar? É um sorriso desse, é uma risada dessa. E alguém que agarra minha pena, isso, não precisa tanto, tá? A gente já entendeu. E aquele olhar, aquela criança esticando os braços, e aquela criança que olha para mim, eu sei que eu sou a referência de pai ou avó naquela vida. Normalmente é este jeito que Jesus trabalha comigo neste lugar. Eu amo vocês, né? Tem momentos que eu entro aqui e eu penso, eu lembro algumas semanas lá atrás, aqueles 2 caras lá, aqueles 2 cabros, um de chapéu e outro lá. Eu não sei como eu amo tanto esses 2 aí. E eles trazem alegria para a minha vida quando eu vejo eles. E às vezes eles, tem um tempo que um andou meio longe, e o outro vem e tal, e aí vem. E eu cheguei aqui batido, e eu vejo eles e falo, a vida está melhor. A vida está bem. A gente abraça. A gente chora, a gente aperta junto, não precisa muito mais disso. Às vezes nem palavra a gente fala. Mas só aquele aperto, só aquele braço já deu mais uma energia para encarar a vida. Porque o Cristo quer isso. Ele é real. Ele age entre nós, ele age na simplicidade. Aquela franze, Deus me livre, como Deus usa aquela criança? Fica no nosso, puxa minha barba, eu estou na maior alegria. Irmãos, eu creio que é isso que Jesus age, é o coração de Deus com você. Sentado com ele, aprendendo com ele, aí você pega lá e entra no meio de Levítico ou não sei o que, você se peca. Ele quer falar contigo, por isso que ele falou mais simples, pegou as parábolas, pegou os exemplos, foi conversando conosco, falou com a gente, tratou a gente como gente, fez isso aqui na terra, porque ele quer que você conheça este Jesus. Este Jesus você precisa conhecer. Ele conquistou meu coração. Deixe ele conquistar seu coração também. Ele te ama, ele quer seu bem. Aí ele foi dando os exemplos. Mais um exemplo, ele falou, você não lestes, no versículo 5, a lei, aos sábados os sacerdotes do templo violam no sábado e ficaram sem culpa. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Incrível, né? Homem simples, sem bens, quem sabe naquele dia nem banho tinha tomado. Pelos passagens, pelos caminhos, cabelo comprido, a gente não sabe, babudo, sem nada, não era dono nem do seu próprio travesseiro. E ele vem e fala lá para aqueles homens religiosos que o maior orgulho da nação deles era aquele templo, aquele esplendor daquele templo. Aquele templo era magnífico, era um dos maravilhas do planeta Terra, banhado de ouro dentro e colunas imensas, e ele simplesmente numa boa falando, olha, com quem você está passeando neste campo?
é muito maior do que aquele templo. É melhor estar 1 minuto no campo com Cristo do que 1000 horas lá dentro de um prédio feito de pedra. É isso que a gente precisa nos convencer. Mas se você soubesses o que significa, eu quero misericórdia e não sacrifício. É engraçado isso, né? Jesus falou antes, meu fardo é leve, tá certo? Não era isso que ele falou? Mas é difícil para nós, porque ele fala e parece que vira mais peso ainda, né? Ai, misericórdia, nem consigo me sentir leve, né? Nem leve eu consigo me sentir, né? Então, o que acontece? Jesus falou, ok, eu falei que meu fardo é leve. E depois ele ensina onde está nosso erro, onde a gente se engana. Por isso que nosso fardo não é leve, porque a gente entra neste negócio dos fariseus e a gente fica lá pensando no que eu posso fazer no sábado, o que não posso fazer. A gente pensa no templo, que é muito maravilhoso. Irmãos, claro que eu não estou falando que é legal quando uma criança risca um banco ou desenha na parede. Mas, irmãos, eu te digo, eu já falei várias vezes, se você não gosta do barulho de criança, irmão, por favor, procure outra igreja. Em alguns momentos, no começo dessa pregação era um pouco difícil para mim, né? Eu mesmo não consegui concentrar muito e vocês estão tudo dispersos. É um pouco difícil. Mas sem esta vida, irmãos, dentro de nós, eu não quero estar. Não existe vida sem criança, irmãos. Não é isso. Quem já não estava numa família, uma situação tão difícil, nasce um bebê no meio daquela família, todo mundo se odiando, de repente chega um bebê e o negócio está certo. Deus usa tremendamente. Irmãos, eu não estou falando que é legal, numa hora, né, que criança bem, e, né, senta ou estraga. Não é isso que eu estou falando, que é bom ter bagunça. Mas se eu estou te falando que nós precisamos entender o que é importante para Deus, a gente precisa. Deus quer misericórdia. Ele não quer sacrifício. Você consegue acreditar isso para a sua vida? Alguns de nós, eu não estou olhando para ninguém, mas alguns de nós teve momentos na nossa vida que a gente aprontou feio. Depois de crente, né? Depois de ouvir a mensagem. Depois, né? Teve algum momento que o inimigo entrou e a gente fez bagunça. A gente aprontou. Necessita muita fé para a gente conseguir se auto-perdoar sem sacrifício. Né? Eu não sei como se chama aquela coisa de Maria, sei em inglês, né? Que você, Hail Marys, Ave Maria, né? Isso, né? Ave Maria, né? Não é aquela coisa que porque aquela coisa do padre te escutar, a gente jogou tudo isso fora, né? A gente não gosta daquela ideia de confessionário, de ir lá e confessar os pecados, né? Por causa que este parte que normalmente acontece depois é errado mesmo. Ele vai falar para você, paga, sei lá, 50 Ave Marias. Não, nem sei, porque não é, nunca entrei nesse negócio, né? Não é minha. Mas eles fazem você fazer alguma coisa para aliviar a sua culpa. Não é isso? Ou não? Ou estou errado? Alguém já foi nesse negócio? Assim, antes? Alguém já foi? Já foi. Então, o que eles fazem, Mayara? Assim, mais ou menos. Se você falar que você foi lá e você bateu no seu irmão, o que o padre ia falar para você fazer? Ok, tá certo. Você tem que fazer algum sacrifício para se purificar. E depois você sai, né? Fiz aquilo que foi pedido, rezou aquela coisa, fiz aquela coisa, agora eu estou livre. O que Jesus fazia quando ele pegava pessoas? Claro, a gente pegou um pecado fraco lá. O que Jesus pegava quando a mulher no adultério foi pego, estava lá, era a pena da morte. O que ele falou para ela? Não, ele falava para ela, antes disso, seus pecados são perdoados, acabou. Acabou. Sai e não peca mais. E no poder de quem? No poder do misericórdia, no poder da graça, no poder que eu estou te dando. Você chegou aqui tão apavorado que você não imaginava que daqui 10 minutos você estaria mais vivo.
Imagina o pavor daquela mulher que foi levado para ser apedrejado, irmãos. Foi flagrado no adultério e o pecado, a pena disso é a morte. Imagina como aquela mulher chegou. Imagina como aquela mulher saiu. Imagina o jeito que aquela mulher saiu, irmãos. Você acha que ela nunca pecou mais? Duvido. Mas eu garanto, por um bom tempo, só alegria, só agradecimento, só gratidão daquele perdão, já deu por um bom tempo. Né? Não é? E depois teve que se relembrar que isso é aquilo que é difícil para a gente. Se relembrar daquilo que Jesus fez para nós. A próxima vez, e a próxima vez, e a próxima vez. Porque, irmãos, o jugo pesado, o sacrifício, não vai te libertar de nenhum pecado, irmãos. Não vai. Mas amando Jesus, aprendendo como Ele é maravilhoso, olhando a Ele em sua bondade, sabendo que você é aceito, Ele te cura. O demanda que você tem na sua carnalidade, Ele te cura, Ele te satisfaz, Ele nos satisfaz, Ele faz isso em nossas vidas. Ele faz nossa vida valer a pena. Ele nos bota por cima, irmãos, porque o fardo dele é suave. O jugo dele é leve. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque no Filho de Homem é o Senhor do sábado. Irmãos, continue aqui. Eu acredito que já precisamos chegar bem perto do fim. Mas eu vou continuar lendo. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado, né? Que coisa feia, né, esses fariseus. Misericórdia. Mas o que é mais feio é que a gente fala a mesma coisa todos os dias. Isso que mais é triste. Eles respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando ela dali? Eu amo este próximo versículo. Eu queria dar o título da minha palavra hoje. Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Eu gostei dessa. Esse seria o título para a minha palavra, né? Pregação hoje. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Jesus ama os homens. Ele te ama. Ele me ama. Ele quer nosso bem. Amém? É um desafio. Estou desafiando sua fé a acreditar neste Jesus que deseja estender misericórdia. Porque é muito mais fácil virar as costas, sair daqui hoje à noite, sabendo que é pecador, esperando o julgamento de Deus e continuar naquela posição de saber que é pecador, saber que pequei, saber que estou mal, saber que eu não estou vencendo, sei que eu não estou o jeito que deveria ser, sei que eu não estou conseguindo, sei que eu não mudei, sei que eu estou nessa, sei que eu estou precisando que o raio que precisa vir na minha cabeça, mais cedo, mais tarde vem, e continuar nessa, e continuar pecando, e continuar cavando um buraco maior, do que se jogar nos braços daquele que te ama. É difícil, né? É difícil. É difícil descansar no Senhor. Se entregar a Ele, especialmente quando a gente aprontou. É difícil. É difícil, porque nossa religiosidade pega forte. E a gente precisa dele. Em oração nesta noite, irmãos. E que você recebe a mesma cura que o Senhor deu para este homem. Disse o homem: estenda a mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos estender nossas mãos para Cristo. Simbolicamente, não está precisando fazer nenhuma ação física.
Mas fala com Jesus, eu quero ser perdoado. Eu quero sua misericórdia, eu preciso de ti, eu preciso da sua graça. Eu quero crer, quero receber este perdão, quero receber de ti o poder de poder viver uma nova vida. Quero viver esta vida leve, suave. Quero, porque está pesado demais, tentei carregar, está pesado. Conhece Jesus, sei quem Ele é, tenho andado, venho na igreja hoje, mas está pesado. Entrega seu caminho ao Senhor, porque Ele cuida de vós. Entrega-se a Ele. Pai, nesta noite, nós te agradecemos por quem Tu és. Pai, eu te amo pelo quem Tu és. Eu te agradeço porque Tu és o sabor do sábado, o Senhor do sábado. Tu és aquele que é dono do sábado, um dia de deleito, de alegria, de descanso, de levez, de ser suave. Pai, eu te agradeço. Ajuda-nos a acreditar nisso, Senhor. Ajuda-nos a estender este evangelho, como falamos nos começos desta noite, para nossas vidas e até para os traficantes dessa nação, que podem receber o perdão do Senhor. Que Ele morreu para os piores pecadores. Que esta igreja, que este movimento do Senhor saia das nossas vidas para estender a misericórdia e graça para todos que vêm genuinamente alcançar o Brasil, transformar nosso país. Precisamos, Senhor. Perdoa-nos pela religiosidade. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos até pelos sacrifícios que pagamos. Diante do perfeito sacrifício, o que é nossas ações? Obrigado, Pai, que Tu morrestes na cruz. Por mim, por minha família, por meu próximo, por meu irmão, por essas crianças. Obrigado, Pai.